Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Sérgio Monteiro e agradeço a disponibilidade para estar hoje aqui conosco, tentar explicar mais algumas dimensões deste processo de privatização da TAP. Há pouco o deputado Luís Testa fazia uma pergunta que me suscitou uma reflexão sobre a gênese do processo de privatização. E eu creio recordar-me que esta privatização estava num memorando de entendimento que um governo do Partido Socialista celebrou com a Troika e sobre o qual o governo da coligação teve que dar depois seguimento para retirar o país da bancarrota. E também tenho memória de que a primeira tentativa de privatizar a TAP foi também de um governo do Partido Socialista e só não ocorreu na sua plenitude porque, entretanto, a companhia que tinha comprado a TAP, ou ia comprar a TAP, a Swissair, faliu entretanto. Portanto, quanto à gênese, estamos completamente esclarecidos. Há duas ou três questões que julgo que são importantes relembrar, eu julgo que neste momento importa relembrá-las, e uma primeira tem a ver com o modelo de privatização que foi decidido pelo governo PSD-CDS. Esta ideia de que para atrair para a TAP, acionistas ou empresas com conhecimento, com capacidade, teria que ser suficientemente atrativo, era uma questão importante. E eu pergunto se, das análises e da avaliação que foi feito, a ideia de vender apenas 50% ou 51%, aliás, como tinha sido prometido pelo atual Primeiro-Ministro, era um modelo, interessante para os investidores. E se acha mesmo, se o Governo tivesse então tomado uma decisão desta natureza, a reação teria sido positiva, teria havido procura por parte desses investidores. E quais são as outras razões, é uma segunda parte da pergunta, relativamente ao modelo que foi decidido? Há questões ou não relativamente à dívida, há questões ou não relativamente a um conjunto de problemas que têm a ver com a capitalização da empresa. Enfim, do seu ponto de vista, quais foram os fundamentos, as razões que levaram o Governo a tomar esta decisão, para além do compromisso que tinha sido assumido pelo Estado português perante a Troika e traduzida num memorando de entendimento? Um segundo conjunto de questões tem a ver com os compromissos e as garantias. E claramente já foi referido, aliás, toda esta sessão prévia a esta foi discutir se havia ou não havia compromisso por parte dos novos acionistas relativamente às regras comunitárias, e eu pergunto se no contrato que foi celebrado com estes acionistas, que tipo de cláusulas ou que tipo de obrigações existia por parte do acionista relativamente ao cumprimento dessas regras. Ou seja, dito de outra maneira, se a ANAC emitisse um parecer desfavorável relativamente a esse cumprimento e enunciasse um conjunto de recomendações, neste caso a Atlantic Gateway teria que as cumprir e era uma condição fundamental do contrato, ou podia argumentar que, do seu ponto de vista, aquilo que lá estava cumpria o contrato celebrado com o governo português? Eu julgo que este é um ponto importante, porque me parece que é um aspecto que esteve não só no anterior acordo, como deverá fazer parte do novo acordo. E ainda relativamente a outros dispositivos, nomeadamente em matéria do cumprimento de outras cláusulas. Tanto quanto sei, havia por parte da Atlantic Gateway a responsabilidade de assumir um conjunto de compromissos. E se esses compromissos não fossem feitos, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista, de um conjunto de indicadores que estavam quantificados, se esses não fossem cumpridos, o Estado poderia reassumir ou retomar a companhia sem ter que indemnizar a Atlantic Gateway relativamente aos investimentos entretanto realizados. E, portanto, é outra questão que eu gostava que me explicasse e que nos explicasse para perceber que tipo de compromissos existiam. Uma outra questão tem a ver com as garantias relativamente a um conjunto de matérias que estavam no contrato, e
e julgo eu, devem continuar a estar no contrato, relativamente ao hub, relativamente ao serviço público, enfim, é um conjunto de questões que foram acauteladas na defesa exatamente do interesse público e tendo em vista a valia estratégica da empresa e, portanto, o seu compromisso. Finalmente, relativamente à questão da dívida e à questão do financiamento. Uma das questões que se coloca hoje é saber se a TAP é uma empresa pública ou uma empresa privada. Enfim, já procuramos e perguntamos a vários dos intervenientes, a ANAC não responde sobre a matéria, o Sr. Ministro das Infraestruturas de Planeamento diz que sim, a TAP é uma empresa pública, mas quem manda são os privados. Mas há uma questão importante que vamos ter que saber mais cedo ou mais tarde, é saber se a dívida da TAP se vai inscrever ou não no perímetro da dívida pública, isto é, se a par pública que, entretanto, deixou de contabilizar, tanto quanto sei, no exercício de 2015 a dívida da TAP, vai ter que a reescrever ou não. E eu pergunto se relativamente a esta matéria dos compromissos financeiros e da inscrição da dívida da TAP na par pública, se esta questão foi tratada, foi analisada e se este é um fator que foi ponderado no modelo e na decisão que, entretanto, foi tomada. Sr. Presidente, eu ficava por aqui. Muito obrigado.